Olá, amigos do blog Nelson Lisboa. Vamos trazer um bate-papo especial hoje com a doutora Sheila para nos falar sobre a questão de condomínios. Como todo mundo sabe, Salto tem visto o surgimento de cada vez mais condomínios horizontais, condomínios verticais, e a gente sabe que a convivência em um condomínio precisa de regras, precisa de uma boa gestão de um síndico deste local. A doutora Sheila, além de todas as suas áreas de atuação, também trabalha como síndica profissional. Sheila, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nelson. Bem, obrigada. Sheila, por gentileza, me permite Sheila, pela relação Claro. de amizade. Por gentileza, explica para mim o seguinte. Você é advogada e quais são as áreas que você atua hoje prioritariamente? Sou advogada e atuo principalmente na área de direito condominial, advogo para diversos condomínios aqui da nossa cidade. Atuo também na parte de trabalhistas, de ações trabalhistas. Maravilha. Especificamente, o que é um condomínio, juridicamente falando? O condomínio, ele pode ser condomínio edilício, né, que é o de lotes e casas, ou pode ser o condomínio que a gente chama condomínio vertical, de prédios, tá? Nós temos duas modalidades, que são os condomínios sem personalidade jurídica, e nós temos, no caso dos loteamentos fechados, são instituídos eles são fechados, instituídos através de decretos municipais, e depois eles são geridos por uma entidade, que normalmente é uma associação com caráter de CNPJ, e lá dentro eles têm normas e regras que devem ser cumpridas. Tá. Quais são os direitos básicos e as obrigações mínimas que a pessoa que mora num condomínio vertical tem, por exemplo? Os seus direitos e as suas obrigações mínimas. Basicamente, os condomínios, tanto os condomínios de prédios, né, verticais, como os de loteamento fechado, que a gente denomina associações, mas que comumente também chamamos de condomínios, as obrigações são as mesmas, tá? E os direitos também, porque o condômino ele tem que estar em dia com as suas taxas condominiais para poder fazer uso da palavra, votar, enfim. E para que se mantenha o equilíbrio dentro das relações condominiais, principalmente a parte financeira. Então é importante que o condômino esteja sempre em dia. E dentro dos condomínios existem regras que devem ser seguidas, né? A gente tem regras de acesso à portaria, acesso a áreas de lazer. Nós temos aí também toda a parte de trânsito, a parte de segurança. Então tudo isso, existem regras que os condôminos têm que cumprir para a boa convivência dessa sociedade. Maravilha. Me fale uma coisa. Em termos de... por exemplo, tem muita gente que mora num local e reclama de barulho, reclama de perturbação do sossego. Eu moro num condomínio vertical, eu acho que está tendo muito barulho. Qual é o primeiro passo que eu tenho que ter e qual é o direito que eu tenho nessa questão? Pois é, a lei do silêncio dentro dos condomínios é a mesma que a gente tem aqui fora, tá? Então até às 10 horas da noite é permitido uma festa, um barulho um pouquinho mais elevado. Depois disso, é dever do condômino zelar pelo bem-estar de todos, né? Então, se você está sendo perturbado, o primeiro passo que você vai fazer é acionar quem? O seu querido ou querida síndica, para que ele entre em contato com o seu vizinho, informe o que está acontecendo, né? Sempre com muita empatia. A gente que mora em condomínios, é muito importante se colocar no lugar do outro, né? Para que haja uma boa relação de convivência. Então eu falo assim, o síndico hoje, ele não é apenas um gestor administrativo, ele é um gestor de conflitos, né? Das boas relações entre as pessoas. Tá, me fale uma coisa. Na questão do direito condominial, quais são as ações judiciais mais comuns que há nessa área? Então, nós temos bastante a questão de inadimplência, né? Que é uma área muito importante para a saúde do condomínio, porque todo aquele grupo de pessoas ali contribui com essa taxa para a manutenção da coleta do lixo, para o pagamento da segurança, para pagamento dos funcionários, enfim, uma série de fatores que incidem aí. Então, assim, uma das ações que a gente mais trabalha é nessa parte de inadimplência.
Mas é muito importante e é cada vez mais necessária essa profissionalização do síndico. Por quê? Hoje muitos condomínios utilizam a mão de obra terceirizada. Enfim, e é preciso uma fiscalização muito séria desses contratos, da execução desses contratos de prestação de serviço, tanto de portaria, de vigilância, de limpeza. Por quê? O condomínio ele responde solidariamente em caso de demandas trabalhistas. Por isso é a importância de um síndico profissional capacitado, de uma assessoria jurídica para estar acompanhando tudo isso e evitando prejuízos futuros para a massa condominial. Quando você fala de síndico profissional, Sheila, por gentileza, quais são as características mínimas que um condomínio, os condôminos devem exigir do síndico? Olha, primeiro de tudo, né, é a transparência nas relações. É muito importante que o síndico faça um planejamento da taxa ordinária, leve isso em assembleia para aprovação, faça a prestação de contas anual, manter um canal de comunicação com os condôminos, para que eles possam tirar as suas dúvidas. Porque muitas vezes o condômino ele acha que aquilo está ruim, que não está bom daquele jeito, que o síndico não está trabalhando direito, mas ele não entende que às vezes é uma dificuldade que o síndico tem, ou então ele poderia estar dando sugestões para o síndico melhorar o condomínio. Então essa abertura, esse canal de comunicação aberto é imprescindível. Sim. Você, além de advogada, trabalha como síndica profissional. Quem desejar conhecer o seu trabalho de síndica pode estar solicitando uma reunião para que você vá até o condomínio, faça uma análise da situação e apresente uma proposta de trabalho. Claro, com muito prazer. Estamos aqui à disposição. Se alguém tiver interesse e quiser tirar alguns esclarecimentos, né, saber como que a gente trabalha, como que a gente pode estar ajudando, assessorando aí o seu condomínio a trabalhar com mais segurança, mais saúde e contribuir para a valorização do seu condomínio. Porque afinal de contas, o condomínio, ele nada mais é que um organismo vivo, Sim. que ele precisa de regras, de diálogo e de segurança jurídica. E a minha função aqui é essa, levar para vocês um trabalho com competência, seriedade e muita empatia. Fale para mim, formas de contato com você. Através do meu telefone 11 97323 9729 ou aqui no meu escritório na rua 9 de julho 387 no centro. Você estava falando das características mínimas que um bom síndico precisa ter. O condômino, ele tem direito de questionar o andamento desse organismo vivo onde ele mora e pedir informações? Quais são o meu direito de condômino em relação ao síndico? A qualquer momento, o condômino, ele estando adimplente ou não, ele tem direito de pedir ao síndico para ver as contas, para ver as notas fiscais, para acompanhar toda a parte financeira e administrativa do condomínio, tá? Apesar que isso já deve ser feito mensalmente, porque o condomínio, mensalmente, ele tem o caderno de prestação de contas que é preparado pela administradora e que deve ficar à disposição do condômino para ele verificar quando quiser. É claro, tudo isso respeitando os limites, né? Com as formalidades, você deve pedir isso formalmente, por escrito, por WhatsApp, por e-mail, dar um tempo para que o síndico possa estar respondendo e atendendo você, mas sim, o condômino a qualquer tempo ele tem direito de pedir os esclarecimentos que achar necessário. Maravilha, repete para mim o seu telefone e caso você tenha uma rede social profissional, por favor, doutor. Tá, o meu telefone é 11 97323 9729 e o meu Instagram é @SheilaHipólito. Maravilha. Doutora, a gente agradece, espera ter levado uma contribuição para você que está vendo esse vídeo aqui nas minhas redes sociais, para que você possa entender seus direitos e seus deveres. Não esquece de deixar o seu like, seguir aí a nossa rede social. Obrigado, doutora. Eu que agradeço.